age 24, has told me that he himself is turned on by this 6-year-old boy. Essa mulher criou uma fazenda de sexo para pegar pedos em uma missão divina. Gente, eu juro pra vocês, sentem aí que esse caso, ele é inacreditável. Oi, eu sou a Maria, espero que vocês estejam bem. E, gente, hoje nós vamos falar sobre um caso curioso. A ideia até que não é ruim, mas ela foi tão mal executada que acabou virando uma verdadeira tragédia. Hoje nós vamos falar de Sheila LaBarre, uma mulher que criou uma fazenda de sexo em New Hampshire, nos Estados Unidos, no interior de New Hampshire, dos Estados Unidos, para atender um chamado divino de exterminar pedos e predadores da face da terra. Sim, gente, ela acreditava que Deus conversou com ela e deu essa missão divina para ela de exterminar com esses homens da face da terra. E vocês já devem imaginar onde isso acabou levando, né? O homem que cruzasse seu caminho era Deus mandando uma mensagem para ela. E ela precisava arrastar este homem para a fazenda e exterminar com ele lá. A Sheila, ela era uma mulher dominante, né? Ela era uma dominatrix, se é que vocês me entendem. E ela começou a dominar a vida de qualquer homem que passasse pelo seu caminho. Ela entrou tanto na vida desses caras e tanto na cabeça deles que ela fez eles cortarem contato com a família. E eles foram torturados, abusados e mortos. Então já senta aí, porque essa história é longa e eu juro pra vocês que parece que é cena de filme. Tem partes que parece que são cenas de filme, de tão inacreditável que é essa história. Eu já aviso pra vocês que sim, ela sofreu muito durante a infância dela, mas também foi muito cruel durante a vida adulta e não foi só com homens e com adultos. Inclusive, ela recebeu o apelido de Sheila the Peeler, ou Sheila a Descascadora. Eu não sei se tem bem um nome em português para isso, mas é porque ela, sempre que podia, ela retirava toda a sua roupa. Ela ficava completamente nua, independente da situação. Lembrando que todos os produtos que eu utilizar vão estar na descrição. E agora sim, como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Sheila LaBarre nasceu dia 4 de julho de 1958, ou seja, ela é canceriana. Ela morava com sua mãe, a Ruby, o seu pai, o Manuel, e mais 5 irmãos. A Ruby, ela era uma pessoa muito gentil, muito doce, muito querida, e ela gostava muito dos seus filhos, mais em específico da Sheila. Já o pai dela era muito alcoólatra, violento, tanto com a mãe quanto com os filhos. Quando ela tinha apenas 6 anos de idade, ela conta que uma vez o pai dela chegou em casa completamente embriagado e começou a destruir a cozinha. Ele derrubou a geladeira, chutou o fogão e ele pegou uma coisa de metal e bateu no rosto da Sheila, deixando uma cicatriz. Teve uma outra vez que ele simplesmente expulsou todo mundo de casa e eles saíram correndo e ele saiu correndo atrás. Eles acabaram entrando dentro de um carro e se trancaram dentro do carro. Então o pai dela pegou com os próprios punhos e começou a socar para quebrar o vidro e a porta do carro. Teve uma outra vez que ele saiu correndo atrás deles para tentar agredir eles e ele focou na Sheila e a Sheila saiu correndo para fora de casa num milharal durante a noite. Ele pegou um machado e saiu correndo atrás dela no milharal com o machado. Sim, gente, ele tava ameaçando matar a família a sangue frio naquela noite, mas só piora. Logo, alguns anos depois, ele começou a abusar das filhas dele, e isso incluía a Sheila, e eu nem preciso dizer que isso deixou marcas profundas nelas, que elas levaram durante a vida inteira. No caso da Sheila, ela ficou absurdamente paranoica, a ponto dela ela não conseguia confiar em ninguém, ela não conseguia se sentir segura em lugar nenhum, ela se trancava nos lugares e o pai dela não parou por aí, ele estava abusando dela, como ele também começou a convidar amigos para irem para casa dele para abusar dela e das irmãs. Para tentar fugir dessa realidade, a Sheila, ela começou a fantasiar. Ela começou a sonhar acordada de que ela era uma atriz ou uma modelo muito famosa ou até uma cantora e que quando ela saísse da escola e fizesse 18 anos, ela ia encontrar o amor da vida dela. O amor da vida dela ia ser um homem muito rico, um homem muito bondoso e que daria tudo pra ela que ela sempre quis e ela nunca
conseguiu ter devido às condições que a família dela tinha. Para poder encontrar um homem com muito dinheiro, ela começou a frequentar vários concursos de beleza do local e ela começou a se tornar muito confiante à medida que ela ia indo nesses concursos. Ela ficava cada vez mais confiante em si e a se vestir de maneira bem provocativa e se portar de maneira bem provocativa para chamar a atenção desses homens. Ela começou a usar muito vermelho, vestido vermelho, sapato vermelho, batom vermelho, pintar as unhas de vermelho. E ali ela já tentava manipular esses homens para que eles ficassem aos seus pés. Falam que ela era muito imprevisível e tinha um comportamento um pouco estranho e que a risada dela parecia meio que de bruxa. E ela também recebeu o apelido de Dama de Vermelho naquela época, devido a tanto vermelho que ela usava. Em 81, aos seus 23 anos, ela conheceu um homem chamado John Baxter, que era um eletricista, e ele foi a vítima perfeita. Ele tinha 19 anos na época e ele tinha muito dinheiro nos bolsos. Além disso, ele também era bem mais jovem do que ela, e ela viu isso como uma maneira mais fácil de controlar e manipular ele. Apesar do John ele ser mais novo do que a Sheila, ele já era pai, ele já tinha se casado anteriormente. E o fato dele ser mais novo e mais fácil dela manipular fez ela começar a ter um gosto muito grande por homens mais novos por causa disso. A filha do John se chamava Wendy e, gente, a menina, ela ficava com o pai, pelo que eu entendi, acho que sexta, sábado e domingo. E ela queria a atenção do pai e a Sheila se incomodou muito com isso, porque ela queria completar a atenção dele 100% pra ela. Gente, a Sheila, ela simplesmente não suportava imaginar a Wendy tendo um pouquinho de atenção do John, né, do pai dela. Então, só pra vocês terem uma noção, toda vez que o John saía pra trabalhar e a Sheila deveria ficar cuidando da Wendy, ela trancava a menina dentro do quarto, sem comida, sem água, e dava um balde pra menina utilizar pra fazer as necessidades dela. Caso a Wendy reclamasse, ela quebrava um dos brinquedos dela, e com o tempo ela começou a agredir a menina e a ameaçar ela que caso ela abrisse o bico pro John, ela ia estar morta. Só que essa menina, ela foi muito inteligente, porque ela contou pra mãe dela, que é a Nancy, e a Nancy foi falar isso pro John, e o John resolveu um dia sair mais cedo do trabalho e pegou a Wendy presa dentro de um armário. E o casamento acabou ali. E, gente, eles estavam casados fazia 6 semanas. Apenas 6 semanas. Tipo assim, não tinha fechado nem 2 meses ainda. E, gente, que bom que a Nancy ouviu a Wendy, ela escutou a filha dela. Como eu sempre falo, sabe? Quando a criança fala, não acha que é birra de criança ou algo do tipo. Investiga, escuta a criança, investiga, fica de olho, abre o olho. Pode ser que às vezes seja uma birra de criança ou algo da imaginação dela? Pode. Mas pode não ser. E pode acontecer algo muito grave, que já estava acontecendo com a Wendy, mas podia estar pior. Então fiquem atentos aos sinais. E, gente, vocês vão ver que eu vou passar um pano rosa com glitter pra Nancy. Que, olha, assim, ó, já tô... Tá, já deu. Se liguem, se liguem. Bom, e depois desse episódio, foram cada um pro seu lado e viverem felizes para sempre? Claro que não, né? A Sheila, ela ficou com um ódio muito grande da Nancy. E ela começou a culpar a Nancy pelo fim do relacionamento dela com o John. Então, ela entrou na casa do John, destruiu tudo que ela podia, roubou o carro esportivo dele, foi pra casa da Nancy, invadiu a casa da Nancy, levou um martelo junto, tentou atacar a Nancy sei lá da onde, tirou uma faca pra se defender, conseguiu reverter a situação, a Sheila não esperava isso e ela fugiu. Sim, gente, isso parece muito cena de filme, mas aconteceu. E agora ela pegou e desistiu, foi viver a vida dela, Mari? Não. Ela ficou com mais ódio, mais raiva, a ponto dela começar a stalkear a Nancy e a rotina dela. Então teve uma vez que a Nancy simplesmente, ela entra num restaurante, quando a Nancy pede a comida e a comida chega na mesa e a Nancy tá comendo, a Sheila entra no restaurante, atira a comida em cima da Nancy e começa a sufocar ela. Mas o que a Sheila não esperava é que a Nancy, ela era muito mais forte. Então a Nancy conseguiu reverter a situação, que ela tava no chão sendo sufocada, ela conseguiu reverter a situação. Pegou a Sheila pelos cabelos, arrastou ela pra fora do restaurante, isso na frente de todo mundo. Levou ela pra fora, perto de um carro, e começou a esmagar a cabeça dela no para-choque. E daí, gente, ela
ela deixou a Sheila nocauteada no chão, chamou a polícia, e daí sim, cada um foi pro seu lado e eles nunca mais se viram, porque a Sheila simplesmente desistiu. Aguentou muito e ainda foi simpática, sabe? Porque ela tava torturando a filha dela, invadiu a casa dela, tentou matar ela com um machado, e depois ela começou a stalkear. Olha, nem se tem o meu pano com glitter, porque ela aguentou demais e ainda foi simpática. Só que a história da Sheila vai só ladeira abaixo. Algum tempo depois, uns meses depois dela ter se divorciado oficialmente do John, ela conhece um cara chamado Ronnie Jennings, alguma coisa assim, que era um chefe de cozinha. Logo, eles já estavam casados, porque ele tinha muito dinheiro e ele era bem fácil, assim, de se manipular. E a relação deles foi muito caótica, gente. No primeiro dia que eles foram morar juntos, eles já tinham muitas agressões verbais e também agressões físicas. E o Ronnie, ele acusava ela frequentemente de tentar agredir ele com uma tesoura ou com os próprios punhos. Isso fez ele desenvolver um medo constante pela vida dele, porque ele acreditava que a qualquer momento ele poderia ser atacado e ter a sua vida ceifada pela Sheila, principalmente quando ele estava dormindo, que era quando ele estava mais vulnerável. O casamento deles durou desse jeito mais ou menos assim 1 ano, e daí parece que, sei lá, a Sheila ficou um pouco entediada do que estava acontecendo e foi procurar um outro homem. Só que ela teve um caso com um homem um pouco mais velho, e quando o Ronnie descobriu, ele pediu o divórcio, só que a Sheila não levou ele muito a sério. Gente, no dia seguinte que esse homem pediu o divórcio, a Sheila simplesmente invadiu o local de trabalho dele no restaurante, levou um frasco cheinho de comprimidos e ameaçou tomar todos eles e acabar com a vida dela caso ele não desistisse do divórcio. Como ele já estava acostumado com essas ameaças da Sheila, ele não levou a sério e ela engoliu todos os comprimidos, um por um. Um por um não, né? Ela enfiou vários dentro da boca. Ele ficou completamente desesperado, porque ele não sabia se eram comprimidos reais, do que eram aqueles comprimidos, ou se era, sei lá, tic-tac. E depois disso, ela saiu de lá furiosa, roubou o carro dele, saiu andando em alta velocidade pela cidade. E sim, os comprimidos eram reais, eram soníferos, e começou a dar efeito, né, aquela quantidade enorme de soníferos que ela tomou, e ela começou a ficar muito sonolenta na direção, e, gente, ela podia ter machucado muita gente, mas felizmente ela não bateu em ninguém. Ela acabou batendo o carro, mas ela não machucou ninguém, a não ser a si mesma. Ela passou 8 dias na UTI. Teve que fazer uma lavagem intestinal e quase veio a óbito. Depois disso, ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica, onde ela ficou 1 mês recebendo tratamento, e ela odiava aquele lugar, a ponto dela inventar que o pessoal, né, os funcionários ali do local, eles estavam agredindo e abusando dela para poder sair dali, só que ninguém acreditou. E algo me disse que eles acabaram conversando com o ex-marido dela, e eles falou assim que ela era acostumada a mentir muito, ela era muito manipulativa, enfim, eles não acreditaram, e também provavelmente não tinha nenhum sinal. Eles devem ter feito algum exame, não tinha nenhum sinal, né, nem de agressão e nem de abuso. Depois que ela saiu desse local, depois de 1 mês, ela teve um surto, e ela começou a acreditar e a falar para as pessoas que ela ficou 8 dias morta na UTI, e ela conversou com Deus, e Deus deu a missão para ela aqui na Terra, para ela acabar com pedos, né, e predadores. Então, ele fez a alma dela retornar pro corpo, porque ela tinha uma missão pra cumprir. Só que ela não fez isso, assim, de imediato. Ela primeiro começou a amadurecer essa ideia, e ela também queria um local pra atrair estes homens, pra que ela pudesse se livrar deles. Em 1987, aos 29 anos, ela começou a caçar um outro marido, né, com dinheiro para que ela pudesse tirar vantagem. E ela estava recém-divorciada, então ela começou a folhear os jornais, e ela achou ali um anúncio de um homem chamado Wilfred Labar, de 60 anos, que falava ali que ele era um médico, coator, dono de fazendas, de muitas terras, e sim, ele tinha muito dinheiro. Outra coisa que ele falava é que o apelido dele era Bill, e que ele teve 2 esposas, que a primeira esposa ele teve filhos, e a segunda esposa faleceu tragicamente de câncer alguns anos atrás. O fato dele ser dono de fazenda, médico, ter muito dinheiro e estar, assim, vulnerável, porque perdeu a esposa dele há alguns anos, né,
de uma maneira bem trágica, fez a Sheila se interessar muito, responder dizendo que ela era uma mulher muito bem-humorada, era uma mulher muito divertida e mandou uma foto dela nua pra ele. Ela tava em pé na frente do espelho, sozinha, sem roupa, e isso chamou muita a atenção dele. Então ele logo telefonou pra ela, né? Ele se interessou bastante e 2 dias depois, só conversando pelo telefone, ele já convidou ela pra ir visitar ele na fazenda. E a fazenda, gente, era tipo assim, tinha 115 acres, que isso dá mais ou menos uns 465.388 metros, se eu não estiver errada na matemática. Mas é muita terra, é muito grande. E no primeiro dia que ela já foi lá, ela já começou a correr nua. Sim, de novo, parece uma cena de filme, porque primeira vez que ela vai num lugar estranho, com um cara estranho, e ela simplesmente fica nua e corre pelos campos da fazenda. Logo, eles começaram a ter muitas relações, isso logo no primeiro dia, e ela decidiu que essa era a vida que ela queria para ela, que ela nasceu para ter essa vida, né, de morar naquela fazenda, ter muitas relações e correr nua quando ela bem entendesse. Bom, gente, não demorou muito para ela começar a mostrar as verdadeiras intenções dela e a assumir o controle da vida do Bill. Mesmo ela não casando com ele, ela começou a usar o sobrenome Labar e ela ia pra cidade e deixava claro pra todo mundo que ela era a esposa dele. Ela também assumiu o negócio dele de quiropraxia, começou a demitir muita gente e ela fez ele mudar todo o testamento, retirar todos os filhos que ele tinha com a primeira esposa e colocar tudo no nome dela. Sim, ela conseguiu fazer isso. O relacionamento deles, gente, era muito abusivo e isso afetou demais a saúde dele, a ponto dele desenvolver depressão, estresse, hipertensão, e isso durou mais ou menos uns 8 anos. Um certo dia ela tava, sei lá, entediada do Bill, ela, tipo, não... sei lá, já tinha cansado dele. Então ela decidiu ir pra cidade e começar a flertar com vários homens. E não só isso, ela começou a levar esses homens pra fazenda e ter relações com ele na frente do Bill. Eu não sei se é bem na frente dele, do tipo assim, com ele vendo, mas ele sabia o que estava acontecendo e não falava absolutamente nada. Quando ela tinha os seus 37 anos, em 1995, ela começou a ficar um pouco mais sério com um dos ficantes dela, que se chamava Wayne. Ele tinha 29 anos, ele era... pelo que eu entendi, ele estava ali legalmente nos Estados Unidos, ele veio da Jamaica. Ele era bem mais novo do que ela, então ele estava num lugar estranho, ele não conhecia quase ninguém e ele estava longe da família, ou seja, a vítima perfeita. E logo depois ela simplesmente decidiu se casar com ele, lembrando que ela não era casada com o Bill, e colocou ele pra morar dentro da fazenda e ainda contratou ele para que ele fizesse algumas coisas lá dentro. Nas primeiras semanas, tava tudo ok dentro da normalidade esse trio ali, daquela, né, eles não eram bem um trio, mas ela tinha relação com os dois, pelo que eu entendi. Só que depois ela começou a se tornar bem abusiva com ele, a ponto de agredir ele, fazer ele trabalhar até a exaustão. Se as coisas não ficassem do jeito que ela queria, ela ameaçava ele com uma arma. E constantemente também ela falava que ela ia deportar ele de volta pra Jamaica dentro de uma caixa. Outra coisa que ela começou a fazer foi deixar ele dormindo do lado de fora da casa quando era inverno, quando tava nevando. Ou deixar ele do lado de dentro da casa, mas dormindo no chão e sem roupas. E, gente, ele quase faleceu congelado mais de uma vez. Um dia, simplesmente, ela chega pro Wayne e manda ele matar o Bill em troca de um valor. Simples assim. O Wayne, ele recusa porque... ele gosta muito do Bill, o Bill sempre foi muito legal com ele, muito atencioso, deu um lugar pra ele morar e ela fica completamente furiosa. Então ela agride ele, coloca fogo nas coisas dele, ameaça deportar ele de volta pra Jamaica e, não satisfeita, ela começa a se auto-agredir. Ela simplesmente começou a se socar a ponto dos seus olhos ficarem roxos. Os lábios dela todo cortado. Ela pegou e começou a se unhar pra rasgar a pele e rasgou toda a roupa dela. Então ela ligou pra polícia e denunciou ele por agressão. Só que, pra sorte dele, a polícia viu que tinha algo muito errado. E então ele não foi preso, ele pediu divórcio e eles nunca mais se viram. E, gente, vocês não têm noção a raiva que eu fiquei. Eu já tô com raiva dela antes, mas a raiva que eu fiquei quando ela fez isso, porque tantas mulheres que realmente fazem denúncias verdadeiras e tem
as pessoas não acreditam por causa desse tipo de atitude dessa mulher, sabe? Isso me dá uma raiva muito grande, essas falsas acusações. Bom, gente, depois disso, ela simplesmente continuou a relação dela com o Bill. E ele sabendo de tudo que acontecia e continuou tendo relações com outros homens e levando outros homens pra dentro da fazenda. Eu acho que a única coisa que o Bill não sabia era que ela tava cansada de esperar ele falecer pra ter tudo que era dele. E eu queria saber que tipo de lavagem cerebral que ela fez nesse pobre homem, porque não é possível. A próxima vítima dela foi um cara chamado James, de 20 anos. E ele era um homem muito doce, muito gentil, muito educado, muito carinhoso. De novo, uma ótima vítima para ela. Bom, de novo, ela foi absurdamente manipulativa com ele. Agredia ele, inventava mentiras ao respeito dele, só para poder justificar as agressões. Ela agredia ele com objetos e também com as próprias mãos. E eu não entendi muito bem se ela inventava essas mentiras, assim, pra ele, ou era pra ela mesmo, ou se ela falava isso pro Bill, do porquê que ela agredia ele. Eu não sei muito bem, mas eu sei que ela inventava, né, pra justificar, eu não sei pra quem, se for pra todos, enfim. Mas provavelmente ela falava isso para o Bill e para si mesma. Que ela falava coisas do tipo, ele me traiu, ele matou um dos meus coelhos de estimação, ele destruiu coisas da fazenda, coisas do tipo, sabe? Ela também ameaçava ele e apontava uma arma pra cabeça dele, e às vezes até chegava, tipo, a atirar bem próximo, assim, da cabeça dele, sabe? E teve uma vez até que ela correu atrás dele no milharal com um machado, exatamente como o pai dela fez quando ela era pequena. Nessa ocasião, ele se trancou numa van e ela simplesmente destruiu a porta da van com o machado. Também ela chegou a correr atrás dele com uma tesoura de jardim. E teve uma vez que eles foram tomar banho juntos e ela pegou uma coisa assim de metal que parece, sei lá, uma escova e atingiu o rosto dele, quebrando 2 dentes. E teve uma outra vez que ela pegou de novo essa tesoura de jardim e esfaqueou ele na cabeça. Ele acabou chamando a polícia quando ele foi esfaqueado. E quando a polícia chegou, ela simplesmente alegou legítima defesa, dizendo que as partes íntimas dela estavam todas machucadas porque ele agrediu ela. E falou pro policial que ele poderia, ele mesmo, checar as partes íntimas dela para ver que ela estava falando a verdade. O policial, ele se recusou a fazer isso e disse que ia chamar uma policial mulher para ela examinar a Sheila. E a Sheila falou, não, na real não precisa não, porque tá tudo certo lá embaixo. Ou seja, ela só queria uma oportunidade pra ficar nua na frente da polícia. Bom, dessa vez ela acabou indo presa e durante a audiência ela gritava e corria pelo tribunal, dizendo que as partes íntimas dela estavam sangrando e ela precisava de ajuda. Ela gritava, ela chorava, ela berrava, dizendo que precisava de ajuda, que ela estava sangrando muito, e todo mundo com cara de interrogação durante o tribunal. E então, uma hora ela simplesmente viu que ninguém tava dando muita bola e tava todo mundo meio tipo, o que tá acontecendo? E ela simplesmente pega, se acalma e diz, na real, eu só tô menstruada mesmo. Bom, ela foi internada durante 3 dias. O James, por algum motivo, retirou todas as acusações contra elas, e depois disso, de alguma maneira milagrosa, o relacionamento deles ficou muito calmo, ficou muito tranquilo, durou mais 5 anos. Gente, eu juro que eu não entendo o nível de manipulação dessa mulher. E esse caso, ele só piora. Bom, a gente pula pra quando o Bill, ele tá com seus 73 anos e ele simplesmente falece. Parece que ele teve um ataque cardíaco, algo do tipo. Ele caiu duro no chão e faleceu. Na época, foi registrado como causas naturais, não teve tentativa de homicídio nem nada do tipo. E a família do Bill, ela já estava um pouco desconfiada que tinha alguma coisa errada acontecendo. E quando eles ficaram sabendo que eles estavam completamente fora do testamento e que toda a fortuna do pai, todos os bens do pai deles foram para uma completa estranha, na qual ele nem era casado, as suspeitas sobre a Sheila aumentaram muito. Ele foi ficando, acontece que foi descrito, né, que ele foi ficando cada vez mais fraco e ele foi adoecendo de uma maneira que a pele dele parecia de uma pessoa envenenada e não algo natural. Eu realmente não consigo imaginar o sofrimento dessa família, que além dele terem perdido o pai, eles
eles foram completamente jogados de lado, fora do testamento da família. Só que, por outro lado, eu fico pensando como é que eles nunca desconfiaram de nada. Onde é que essa família tava? Será que a Sheila, ela fez ele ficar longe da família? Será que a Sheila, pelo histórico dela, que vocês vão ver mais pra frente, eu acredito que sim. Será que ela fez ele contar contato com a família, não deixava os filhos irem lá ver? Ou será que os filhos iam lá? Eu não sei. Mas foi o que aconteceu, né? Ele simplesmente tirou toda a família dele, todos os filhos do testamento, passou tudo pra Sheila. E, pelo jeito, eu não sei. Eu realmente não sei. Bom, gente, acreditem vocês ou não, com os meses passando sem a presença do Bill, ela começou a entrar em depressão porque ela sentia falta dele. Então, ela começou a utilizar a verdinha como uma maneira de ficar mais calma e como um tranquilizante, sim, uma maneira dela fugir da realidade. Na época, as pessoas, elas usavam... Existia um serviço, assim, de sexo por telefone, que tu ligava pra um número e eles te colocavam em contato com outras pessoas, onde tu começava a ter uma relação ali, podia ser sexual ou não. E ela começou a utilizar isso pra sair da solidão, né? Porque ela tava se sentindo muito solitária. Então, ela passava horas no telefone, falando de maneira anônima para vários homens, assim, sobre os fetiches delas, os desejos, sabe, as vontades que ela tinha em ter relações. E ela já tinha uma certa obsessão, assim, por prazeres carnais, só que nessa época começou a ficar muito mais forte e fora de controle. Então, ela começou a marcar encontro com esses homens que ela conhecia nessa linha de, sei lá, bate-papo de sexo, e a levar eles pra fazenda, e o desejo dela de ser dominatrix começou a aumentar muito mais, e ela queria dominar a vida desses homens por completo, mas não de uma maneira saudável, mas de uma maneira não consensual. E ela começou a viajar cada vez mais na maionese com isso, e a ponto dela falar para as pessoas que na fazenda tinham fantasmas que agrediam ela sexualmente. Quando ela pedia alguma coisa, se fosse comida, alguma coisa assim, algum objeto, algum item, e os entregadores apareciam para entregar, ela atendia a porta completamente nua e tentava puxar os entregadores para dentro da fazenda para ter relações com ele. Ela chegava a puxar eles pelo braço para que isso acontecesse. Então eles começaram a não mais ir lá entregar as coisas quando sabiam que era aquele endereço. E também foi nesse momento em que ela recebeu o apelido na cidade como Sheila the Pillar, ou Sheila Descascadora, ou Sheila, sei lá, desinibida, ou algo do tipo, porque ela, em toda a ocasião, qualquer oportunidade que ela tivesse, ela ficava sem roupa. Bom, gente, como ela herdou a fazenda, e a fazenda dela era muito grande, também tinham pessoas que trabalhavam naquela fazenda, algumas pessoas moravam em algum lugar ali daquela fazenda. Ela começou a pirar cada vez mais, a ponto de uma vez ela invadir a casa de um desses moradores, ligar o gás do fogão, deixou o forno aberto e quase que queimou tudo. Teve um outro que ela invadiu a casa dele, ligou todas as luzes, quebrou as janelas, pegou água sanitária e colocou dentro do aquário do cara, matando todos os peixes. E ela pichou numa das paredes com um spray, uma escrita do tipo, a vingança é minha, diz o senhor, ou algo assim. E tá, Mari, mas e a missão divina? Bom, a gente chegou nela. Como eu falei, ela foi meio que lapidando a ideia, inclusive ela tinha um diário onde ela escrevia maneiras de torturar e acabar com homens e também todos os seus fetiches. E quando ela tomou posse da fazenda, assim, foi o lugar perfeito, que era um lugar numa cidade pequena, a fazenda já era afastada, ela era dona do local e naquela época, assim, não tinha esse negócio de internet para que as pessoas ficassem sabendo do que estava acontecendo ou pudessem pedir ajuda. E ela era muito, mas muito manipuladora. Então foi o tempo perfeito para ela fazer o que ela precisava, né? O que ela achava que ela precisava fazer aqui na Terra. E esses delírios que ela estava tendo também começou a fazer ela achar que ela tinha poderes especiais, que ela podia fazer a justiça divina, que ela podia punir as pessoas quando ela achasse necessário, quando ela achasse que era justo, porque ela sabia quando era justo e ela também sabia ver, né, quem era e quem não era pedo, e como eu falei, ela começou a achar que todo homem que passava na frente dela era um sinal de Deus, assim, era Deus mandando este homem pra ela eliminar da face da terra. Só que ela não era boba, gente, ela não era nem um pouco boba, então sim, ela tava procurando homens
vulneráveis, né? Homens mais novos e vulneráveis. A gente pula para o final de 2003, quando ela expulsou o James da fazenda. Não se sabe muito bem o porquê, mas acho que ela cansou dele. E ela conhece um cara chamado Michael. Bom, gente, o Michael, ele tinha ali uma vida normal, ele era um adulto, casado, tinha um filho. Ele ia em algumas festas em Nova York, só que ele começou a usar muitas drogas, muito álcool. E isso fez a esposa dele, né, se separar dele e fazer ele não ver mais o filho. E também ele acabou perdendo o emprego e, por consequência, acabou perdendo a moradia. Então, devido a isso, ele acabou se mudando, né, para a cidade onde a Sheila morava. E ele também se aproximou mais da mãe dele, que morava nessa cidade. E parece que ele tava ali, tipo, conseguiu um abrigo de moradores de rua, né, e tava tentando reconstruir a vida dele até que ele encontra a Sheila. Ela apareceu ali como salvadora da pátria. Ele era 10 anos mais novo que ela e pimba! Logo, eles começaram a ter uma relação amorosa, ela chamou ele pra fazenda e as torturas começaram. A primeira coisa que ela fez foi fazer ele se afastar da mãe, né, cortar o contato, e também depois começou a agredir ele fisicamente, incluindo com uma barra de ferro até ele sangrar. E ela deixava ele trancado dentro de um quarto, sem comida, sem bebida, o dia inteiro. E ela entrava lá pra abusar dele, pra agredir ele, pra abusar dele, ter relações com ele sem o consentimento. Durante o inverno, às vezes, ela levava ele pra dar uma volta de noite e deixava ele no meio do nada, no frio, e ele era forçado a encontrar o caminho de volta. Não bastando isso, ela começou a fazer um interrogatório com ele para que ele admitisse ser um pedo. This is an interview with Michael Todd Delage, who makes his living off women, off innocent, kind-hearted people. Really want to be responsible for the death of a loved one. Turn your back on Michael Delage before it's too late. He's a very dangerous person, a passive-aggressive, cold killer. Most pedophiles, before they kill, begin doing the same things that Michael Delage has done. E, gente, sério, ela acreditava que ele era um pedo, ou pelo menos era a desculpa que ela queria acreditar, e tinha relações com ele. E, meu Deus do céu, esse caso, ele me deixa muito enojada, cara. Ele me deixa muito enojada, ele me deixa muito revoltada. Esse caso, ele é de embrulhar o estômago. Essa mulher, ela é completamente desequilibrada. Bom, gente, esses interrogatórios, eles eram acompanhados de torturas. Ela tinha um gravador que ela gravava os interrogatórios, as coisas que ela perguntava pra ele, e uma barra de ferro. Caso ele não respondesse o que ela queria escutar, ele era agredido. E isso fez com que ele começasse a confessar coisas que eram mentiras só pra não apanhar. Ela perguntava as coisas do tipo: já machucou algum animal? E criança, tu já machucou? Te abusou de alguma delas? E adulto? Ele começou a falar que ele ficava duro quando cuidava de crianças, que já tinha abusado delas, que já tinha matado vários animais, e que quando ele era adolescente, ele passou a mão, ele fez o carinho na genital da mãe dele. E sim, gente, essa parte da mãe era só mais uma artimanha dela pra justificar do porquê ele precisava se afastar da mãe dele. Só que assim, por mais que ele não apanhasse na hora do interrogatório, ele começou a apanhar muito mais depois, porque ela começou a usar isso de justificativa pra agredir ele ainda mais. Como se ela falasse: hey, olha só pra mim, eu estou punindo um pedo e um predador. Ele admitiu, eu tenho a gravação, eu tenho provas disso. A coisa ficou tão feia que ele tentou fugir, e os vizinhos encontraram ele caído numa poça de sangue na neve, com o rosto todo cortado, e ele mal conseguia respirar. Os vizinhos até perguntaram pra ele o que aconteceu, e ele mal conseguiu falar, mas ele, tipo, sibilou, assim, falou assim, sabe, com muita força, ele falou Sheila. Ele só conseguiu falar isso. Nessa ocasião, os vizinhos socorreram ele foi pro hospital, só que ele acabou voltando pra fazenda. Quando ele voltou, a Sheila obrigou ele a escrever cartas a próprio punho para a mãe dele, admitindo que ele já havia abusado de crianças e falando que ele nunca ia conseguir perdoar o que a mãe dele fez, que seria fazer ele passar as mãos nas partes íntimas dela, só que era tudo mentira. Não satisfeita, ela fez ele escrever uma carta pro pai dele, admitindo que ele tinha abusado da irmãzinha mais nova dele. Eu não consigo imaginar a dor desses pais ao lerem esse tipo de coisa. E
A mãe dele, assim, tipo, deve ter ficado, como assim, eu nunca fiz isso, o que tá acontecendo? E, tipo assim, ele já tava com problemas antes, né, com drogas e álcool, e daí ele simplesmente manda essas cartas e se afasta da família. Já tava se afastando antes e depois manda essas cartas pra família. E, gente, eu sei que essa mulher sofreu muito na infância, só que ela foi uma desgraçada durante a vida adulta e, sim, nada justifica o que ela tá fazendo. E, meu Deus do céu. Eu não consigo imaginar a dor desses pais, cara. Sinceramente, eu não consigo imaginar a dor desses pais. Acontece que eles nunca mais procuraram um filho. Depois disso, o Michael simplesmente sumiu da face da Terra. Não se sabe como. A gente sabe por quê. E ela saiu impune por vários anos. Aí ela começou a selecionar ainda mais as vítimas dela. E ela procurou moradores de ruas e também imigrantes ilegais. E teve um cara, um irlandês, que ninguém sabe o nome, mas que foi visto com ela algumas vezes na cidade. E depois disso ele começou a pedir ajuda, falando que ela tava... que ele era vítima dela. Só que ninguém acreditou e ele também sumiu. Em 2006, quando ela tinha 46 anos, ela conheceu um homem chamado Kenneth Country, de 24 anos. O Kenneth, ele é descrito como um cara muito gentil, muito doce, muito sonhador, que queria entrar no exército. E ele conseguiu entrar no exército muito novo, só que ele tinha uma condição que fazia ele parecer um menino de 12 anos mentalmente. Ele não conseguia falar direito, se expressar direito, e ele também não conseguia fazer abdominais, e isso fez com que ele fosse dispensado muito cedo do exército. Isso fez ele ficar muito abalado, e quando ele chegou ali, né, aos seus 24 anos, ele começou a ir nessas linhas telefônicas a ligar para esses serviços de sexo pelo telefone. Foi onde ele conheceu a Sheila. A Sheila percebeu a fragilidade dele, que ele não era uma pessoa, assim, normal, que ele tinha essa condição, que eu não sei explicar pra vocês o que é. E marcou um encontro com ele justamente no Dia dos Namorados, pra deixar tudo mais intenso. Logo, ele foi morar na fazenda e acontece que o Kenny e a mãe dele tinham uma ligação muito forte de melhores amigos. Eles eram, assim, inseparáveis. E a primeira coisa que a Sheila fez quando ele foi morar na fazenda foi começar a cortar a relação dele com a mãe. O Kenny, ele logo parou de atender as ligações da mãe dele, e era uma coisa que eles tinham uma rotina, eles faziam isso todos os dias, e isso começou a deixar ela com uma pulga atrás da orelha, bem preocupada. Então ela descobriu onde e com quem ele estava morando e pediu pra polícia ir dar uma olhada. Isso fazia só uma semana que ele estava lá. Quando a polícia foi pra lá, eles perguntaram pelo Kenny, e a Sheila disse que ele estava tomando banho e estava tudo certo, eles não precisavam se preocupar, mas a polícia, ela insistiu em ver o Kenny, falar com o Kenny, então ela chamou ele, e ele tava muito, mas muito mais magro. E daí a Sheila falou pra ele uma coisa do tipo assim, diz pra polícia que tu tá bem e tá aqui por vontade própria. E ele fez isso, então, como ele era maior de idade, a polícia não teve muito o que fazer. Depois desse episódio, ela ficou tão braba que ela começou a trancar ele dentro do quarto, exatamente como ela fazia com o Michael. Deixar ele sem comida, sem água, só com um balde pra ele usar caso necessitasse. E entrava lá, né, pra interrogar ele, pra ter relações com ele de maneira não consensual e agredir ele. E, gente, nos áudios dá pra ver o quanto ele tá angustiado, o quanto ele tá nervoso, o quanto ele tá, assim, em pânico. E a gente tem que lembrar que ele tinha essa condição que fazia ele parecer ser uma criança de 12 anos. This recording is being made in my living room in Epping, New Hampshire. Present with me is Kenneth Michael County. You're right. Has Karen Lodge ever sexually molested you as a child? Yes. Go into your memory and give me the approximate age that you can first recall the sexual molestation by your mother, Carolyn Lodge, being performed on you. 4 years old. Could it also be possibly younger than that? Yes. Novamente, ela consegue as acusações que ela tanto queria, porque se ele não falasse, ela ia agredir ele com a barra de ferro. E tem momentos do áudio, assim, que dá pra escutar ele... Parece que ele tá vomitando de tão nervoso. A mãe do Kenny sabia que tinha algo muito errado acontecendo, então ela continuou insistindo pra polícia pra que ele fosse lá de novo, né? Eles fossem lá de novo pra ver como é que tava o Kenny, pra falar com o Kenny, pra retirar o Kenny de lá. Só que a polícia tava sempre falando que ele era maior de idade e não tinha o que fazer. Ele tava lá por conta própria.
até o dia 17 de março, ela foi no Walmart comprar galões de gasolina. E por algum motivo, ela levou o Kenny junto. E, gente, ele tava numa cadeira de roda, com o rosto todo roxo, assim, tava irreconhecível, ele tava muito magro. E quando ela foi pro caixa, parece que o segurança local ali tentou falar com o Kenny e ela enlouqueceu. Ela ficou muito braba com aquilo, puxou o celular e começou a gravar. E isso fez a segurança, a equipe do local que já tava, né, preocupada com ele na cadeira de rodas naquele estado, chamar a polícia. Pela cidade ser pequena, quem foi lá nessa ocorrência do Walmart foi o mesmo policial que foi na primeira vez na mansão, na fazenda dela, a pedido da mãe. E ele ficou muito preocupado, porque o Kenny tava muito, muito, muito mais magro e tava com o rosto completamente irreconhecível. Só que ele reconheceu o Kenny. E então a polícia pediu pro Kenny levantar da cadeira e falar com eles. E a Sheila interviu bem na hora. E disse que não era pra ele levantar e não era pra ele responder absolutamente nada que a polícia perguntasse pra ele. E ele ficou sentado em silêncio. E essa foi a última vez que viram o Kenny com vida. Depois disso, ela passou num posto de gasolina, onde ela encheu aqueles galões com gasolina. E ela intensificou as torturas no Kenny, como se ela culpasse ele pelo que tinha acontecido no Walmart. 6 dias depois, a mãe do Kenny conseguiu convencer a polícia a ir de novo na fazenda verificar o Kenny. E quando eles bateram na porta e perguntaram pelo Kenny, a Sheila disse que ele simplesmente tinha confessado que era um pedo e fugiu. E que ela tinha todas as confissões gravadas e tudo, e ela mostrou pra polícia. A polícia escutou as gravações e não engoliu a história da Sheila, devido a todo o histórico e também porque dava pra ver toda a angústia e o desespero do Kenny nas gravações, e começou a vasculhar a fazenda. Eles encontraram um colchão queimado junto com uma pilha de vários outros objetos queimados, entre eles uma faca com a lâmina derretida, tesoura de jardim derretida também, e uma cadeira queimada, e ossos humanos com carne. Quando eles perguntaram pra Sheila o que era aquilo, da onde tinha vindo, ela falou, pode ser um coelho ou um pedo. Quando ela percebeu o que ela tinha falado, e a polícia ficou tipo, como assim com um pedo? Ela começou a voltar atrás e falar que não sabia, que era um coelho, que ela disse que era um coelho, que a polícia que tava falando que era pedo, que ela nunca falou de pedo antes, nada do tipo. E a polícia já tava farta, né, dela. Gente, ela foi presa e ela não admitiu absolutamente nada. Ela disse que ela expulsou o Kenny da fazenda depois que descobriu a verdade e que provavelmente ele estava carregando uma culpa tão forte que ele mesmo tirou a própria vida, ou talvez ele tivesse caído em algum lugar e acabou pegando fogo. Bem assim, como se alguém fosse acreditar nisso. Ela também falou que a fazenda era muito grande, ela não tinha controle do que estava acontecendo, provavelmente estava acontecendo alguma queimada em algum lugar e ele acabou caindo ali. And how did it go when you met her? Well, my first thought was, I looked at him as a pedophile. And I thought, well, Sheila, I don't talk to myself like that, but I was thinking, I'm 47. You know, he's legal age, he wants to chase me, so okay. No, we'll talk. That's what you said. There is no way around it. You killed this kid. I did You not killed this kill kid, him. and you No. destroyed evidence by No, burning the no, bed. no. You destroyed evidence by burning his body in the pit. No, I did not burn him. Who did? I don't know. Como ela não admitiu nada e a polícia precisava dos exames de DNA, eles libertaram ela e ela fugiu. Sim, ela fugiu. Ela acabou alugando um quarto de hotel, onde ela começou a levar mais homens para ter relações com ela. Um dos homens que estava tendo relações com ela enquanto ela foi tomar banho ligou a TV e viu que ela estava no jornal sendo procurada por assassinato. Ele ficou completamente em pânico, né? Porque ele estava dormindo com essa mulher. Então ele saiu do local, ligou para a polícia. Ela foi presa de novo e dessa vez mantida atrás das grades porque ela estava sendo considerada um perigo solta. Eles fizeram uma nova investigação na fazenda, encontraram os ossos e a carne do Michael, além de manchas de sangue. Nesse meio tempo também o exame de DNA saiu, né, e eles comprovaram que era do Michael e era do Kenny. Eles também encontraram na fazenda dedos decepados que não eram nem do Kenny e nem do Michael. E eles nunca descobriram de quem eram aqueles dedos. Ela foi acusada por assassinar o Kenny e o Michael, mas não os outros. Mas provavelmente teve muito mais vítimas que a gente não ficou sabendo. No julgamento, ela se declarou inocente.
por insanidade mental, só que ela foi julgada apta para ser julgada, então ela foi condenada pelo assassinato dos dois. Em 2008, ela pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. In other words, you are agreeing that you committed the acts of murder, but you are saying you are not legally responsible for your actions because of your mental condition at the time. Is that right? That is correct. At issue, was she insane at the time she admittedly killed 2 of her boyfriends? Her defense says yes, but the state says she knew exactly what she was doing. How sane? Was the defendant sane and guilty, or was the defendant not guilty by reason of insanity? I hereby sentence you to 2 life in prison without the possibility of parole sentences at the New Hampshire State Prison, and you are remanded to the custody of the sheriff. E, sinceramente, esse caso ele deixou um ar de injustiça, porque eu boto a mão no fogo que foi ela que acabou com a vida do Bill. E aquele irlandês também foi uma vítima dela, e teve vários outros que a gente não faz nem ideia. E agora eu quero saber a opinião de vocês, porque esse caso... Cara, ele me deixou muito revoltada. Muito revoltada mesmo. Porque eles deviam ter, acho que, sei lá, feito uma investigação melhor. Ou será que algum dia eles vão fazer alguma investigação melhor e eles vão descobrir mais vítimas? Eu não sei. Mas é isso, gente. Eu quero saber a opinião de vocês e beijos, beijos. Fui!